E se a maior parte dos nossos pensamentos forem apenas ruído mental? A lição 4 de Um Curso em Milagres começa a entrar agora num lugar muito profundo, porque o foco já não está mais apenas naquilo que vemos de fora. Agora o curso começa a olhar para dentro da mente. E a ideia da lição é forte, porque ela diz assim: esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar. Já vou falando que no começo a mente vai gritar, vai reagir. Porque nós temos o hábito de acreditar em absolutamente tudo que pensamos. A mente pensa e automaticamente nós assumimos que isso é verdade ou nem mesmo questionamos. Mas o curso começa a questionar exatamente isso. Pensamentos automáticos, repetitivos e condicionados, sem verdadeiro significado. Porque normalmente nós damos uma importância enorme aos nossos pensamentos. Um pensamento surge de medo e a gente já sente o quê? Ansiedade. Um pensamento de culpa vem e já mergulhamos emocionalmente nele. Um pensamento sobre o futuro aparece e a mente já começa a criar cenários inteiros e na maioria das vezes desastrosos. Só que essa lição começa a desfazer essa identificação automática com os pensamentos. Trazendo aqui o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, ele nos orienta a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso conversa diretamente com a proposta do exercício de hoje, porque a lição 4 começa nos fazendo perceber que nossos pensamentos não devem ser automaticamente tratados como uma verdade absoluta. Existe um fluxo mental acontecendo constantemente. Pensamentos surgem o tempo todo, vão e vêm, e normalmente acreditamos neles sem questionar. Agora, o que é levar cativo o pensamento? Levar cativo é observar, perceber e questionar. Não aceitar automaticamente tudo que passa pela mente. É isso que o curso pede aqui na lição 4. Que a observação dos pensamentos seja sem identificação automática. Então, quando surgir um pensamento de medo, ao invés de mergulhar nele, observa e repete para você mesmo: este pensamento não significa nada. Surgiu um pensamento de julgamento. Este pensamento não significa nada. Você vai perceber que isso começa a quebrar o domínio automático da mente. Esse é o objetivo. Cristo constantemente mostrava que o problema não está apenas no que acontece fora. Aliás, eu diria que não está fora, mas naquilo que a gente alimenta por dentro, naquilo em que acreditamos. Isso nos faz perceber que nem todo pensamento merece ser acreditado. Nem todo pensamento possui verdade, nem todo pensamento possui real significado. E uma das partes mais profundas dessa lição é que ela pede para não fazer também distinção entre pensamentos bons e ruins. Olha como isso confronta o funcionamento da mente. Porque o ego vive classificando tudo. Isso é espiritual, isso é feio, isso é bonito, isso é bom, isso é mal, isso é elevado, isso é negativo, isso é positivo. Mas o curso pede para a gente observar todos os pensamentos da mesma forma. Sem julgamento, sem hierarquia. Então, se surgir um pensamento de medo, aplica a ideia. Se surgir um pensamento espiritual, aplica. Se surgir um pensamento agressivo, também. Se surgir um pensamento feliz, aplica também, porque o foco do exercício não é o conteúdo do pensamento. O foco é no hábito automático da mente de produzir pensamentos continuamente. O livro orienta para a gente fechar os olhos por cerca de 1 minuto e observar os pensamentos indo e vindo, sem controlar, sem lutar contra eles, sem tentar pensar certo, apenas observar. E conforme esses pensamentos vão aparecendo, você aplica a ideia. Este pensamento sobre medo não significa nada. Este pensamento sobre o futuro não significa nada. Este pensamento sobre felicidade não significa nada. Isso começa a criar uma separação muito importante.
do ego, né, da sua mente, com aquilo que é de verdade. Porque pela primeira vez a gente começa a perceber, poxa, eu não sou cada pensamento que passa pela minha mente. Aqui começamos a perceber o quanto estamos nos identificando com nossos próprios pensamentos. A mente fala e acreditamos nela. A mente acusa e a gente sofre. A mente projeta medo e o corpo responde imediatamente. Mas essa lição começa a criar espaço entre a consciência e o fluxo mental. É por isso que ela é tão importante. Portanto, se surgir um pensamento, bom ou ruim, você tem que questionar. Observa, questiona, certo? Porque enquanto não percebemos o quanto os pensamentos surgem, mecanicamente continuamos sendo conduzidos por eles. João 8,32. Está escrito assim: conhecereis a verdade vos libertará. Para mim, essa lição foi uma, assim, a que mais me libertou. Perceber que muitos pensamentos não são a verdade, são apenas movimentos automáticos da mente. A lição também, ela é muito importante isso aqui, tá, gente? Ela não pede perfeição, ela não pede controle absoluto da mente, ela não pede que você elimine pensamentos porque isso é impossível. Ela pede o quê? Apenas observação, consciência, presença. Porque aos poucos, quando você deixa de acreditar automaticamente em tudo que você pensa, uma nova forma de perceber começa a surgir. O exercício, então, consiste em fechar os olhos por 1 minuto, observar os pensamentos que aparecem. À medida que eles surgirem, você deve aplicar a frase: este pensamento sobre não significa nada. Sobre 3 pontinhos, né? Seja qual for o pensamento. A lição orienta que não é para escolher pensamentos específicos. E também não é para excluir pensamentos bons ou ruins. Todos devem ser tratados igualmente, sem nenhum esforço. A prática não deve ser repetida mais de 3 ou 4 vezes por dia, porque o objetivo é treinar a mente gradualmente, sem tensão, sem esforço. Lembre-se que muitos, se não todos os nossos pensamentos são automáticos e não possuem significado real. O exercício busca treinar a mente a observar todos os pensamentos, sem distinção, sem julgamento e sem dar importância exagerada ao conteúdo mental. O foco da prática é começar a perceber a diferença entre pensamento mecânico da mente e tudo que possui verdadeiro significado. Ok? Antes de encerrar, eu sempre dou meu recadinho aqui. Né? Se você tem o livro Um Curso em Milagres e deseja fazer uma leitura mais profunda e organizada, eu deixei aqui na descrição 2 materiais de apoio ali que vão te ajudar muito nessa jornada. Eles estão disponíveis através de uma contribuição simbólica a partir de R$5, mas você pode contribuir com o valor que sentir no seu coração, tá? Além de ajudar nosso estudo aqui, essa também é uma forma, né, de você fazer um estudo sistemático do livro, porque convenhamos, né? Não é fácil. São 1.454 páginas, né? O primeiro material é um guia de leitura eficiente do livro, mostrando aí uma forma mais reflexiva e contemplativa de estudar o conteúdo, porque é dessa forma que tem que ser feito, né? Não é correndo, não é com pressa, né? O segundo é uma tabela de acompanhamento das primeiras 50 lições e dos 50 princípios dos milagres, tá? Para te ajudar aí, então, a manter uma leitura gradual e organizada. E, claro, para quem tem um livro, eu sempre deixo um link aqui abaixo na descrição. O livro de capa dura já esgotou, eu não encontrei outro. Depois eu estou sempre olhando, aí quando eu encontrar eu vou colocar de novo. Lembrando que essa série não é leitura do livro, mas um aprofundamento com interpretações, reflexões e conexões com os ensinamentos de Cristo
e do Novo Testamento, tá? Então, se puder acompanhar os vídeos junto com a leitura, sua experiência vai ser ainda mais rica. Acesse então os links na descrição, baixe os materiais e muito, muito obrigada por apoiar esse trabalho aqui. Beijo para todo mundo no YouTube e aqui no Instagram. Bye!